noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui em Londrina, mais uma vez. Estava com medo do frio, né? Porque carioca sempre tem medo de frio. Mas até que não estava tão frio assim, pelo menos por enquanto. A primeira coisa que eu quero dizer é que depois dessa coisa emocionante que aconteceu aqui nos últimos 50, 60 minutos, né, a gente ouvir esse talento imenso do Rony, do Gonçalo, do filho do Rony, a gente ouvir, eu que sou apaixonado por música sinfônica, canto lírico, ouvir Chopin, Mozart, Beethoven. Depois de todo esse encantamento, a Cláudia me escala para falar sobre assaltante, traficante, homicida. Cláudia, eu pensei que você era minha amiga, pelo amor de Deus. Vai ter volta essa. Então eu peço desculpas pelo anticlímax, né? Porque sai Wolfgang Amadeus Mozart e entra Fernandinho Beiramar, né? Mais ou menos isso o que vai acontecer aqui. Vamos lá, né? Bom, qual é a situação hoje da segurança pública no Brasil? Nós temos dados que não são muito animadores, né, para dizer o mínimo. Todo ano tem acontecido a mesma coisa, né? Então, por exemplo, sai em outubro de 2007 o levantamento do número de homicídios e latrocínios, né? Eu vou supor que nem todos aqui na plateia sejam bacharéis em direito, então os que forem eu peço desculpa, eu não vou falar coisas um tanto quanto óbvias para quem é bacharel em direito. Então latrocínio é o roubo com morte, né? Então, aliás, essa não é uma palestra jurídica, não. Essa é uma palestra sobre segurança pública e criminalidade, né? Eu acho muito importante que a gente perceba essa diferença e vou voltar a falar sobre isso mais à frente. Então nós tivemos em 2016 mais de 61 mil mortes entre homicídios, né, homicídios dolosos e latrocínios. E aí é uma coisa, né, o jornalista diz assim, isso equivale ao número de mortes provocadas pela bomba atômica em Nagasaki, no Japão. Então fica todo mundo impressionado que em 2016 foram assassinadas 61.619 pessoas. Fica todo mundo impressionado. Até que chega o número de 2017, né, que supera o de 2016. Então, você tem Brasil bate novo recorde e tem maior número de assassinatos na história, com 7 mortes por hora em 2017. Então, 61 mil homicídios, você passou a ter 63.880 homicídios e latrocínios. Aí já números divulgados em 2018. Aí na semana passada sai um novo número, ainda referente a 2017, um critério um pouco diferente do Atlas da Violência do Brasil, que já dá um número de 65 mil mortes. Isso significa uma média, né, de 31,7 homicídios por 100 mil habitantes por ano no Brasil. Essa é a média, né? Mas no Rio Grande do Norte, por exemplo, são 68 homicídios por 100 mil habitantes. 68 por 100 mil habitantes. Acima de 30 é considerado o número de zona de guerra. O Rio Grande do Norte tem 68 por 100 mil habitantes.
A região metropolitana de Belém do Pará, esse número foi divulgado tem uns 2 meses, tem 123 homicídios por 100 mil habitantes por ano. 30 por 100 mil é considerado zona de guerra, acima de 30. 123 por 100 mil, eu não sei, deve ser zona de guerra nuclear, né? Só uma observação, a gente estima, né, o Brasil tem uma precariedade muito grande de números oficiais de criminalidade, né? A gente tem, esses números todos são colhidos por organizações não governamentais ou órgãos de imprensa. O Monitor da Violência é uma iniciativa do G1, do Grupo Globo, né, juntamente com ONGs voltadas aí para ONGs, até que tem um viés bastante, a meu ver, bastante problemático, mas que fazem esse trabalho aí de coleta de dados, que evidentemente deveria ser feito pelo Estado, passará a ser feito agora. O ministro Moro implementou esse sistema e ao final desse ano nós teremos um número oficial de registros de homicídios, latrocínios, etc., registro feito pelo Ministério da Justiça. Mas, por enquanto a gente tem que trabalhar com esses números oficiosos, digamos assim. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos uma estimativa de que o índice de apuração desses crimes de homicídio e latrocínio seja de aproximadamente 8%. Né? Então, o que significa isso? Em cada 100 homicídios e latrocínios, a investigação policial descobre quem foi o assassino em 8 casos. Não prende o assassino em 8 casos. Ela identifica o assassino em 8 casos. Se isso vai resultar em prisão ou não, a gente não sabe, porque a polícia identifica, o Ministério Público pode oferecer denúncia, o sujeito vai ser processado, vai a julgamento e será condenado ou não, né? Nem todos serão condenados. A gente estima que 5% sejam condenados. Então, da próxima vez, meus amigos, que vocês ouvirem aquela simpática dirigente de ONG que dá entrevista dia sim, dia não da Globo News e diz: o Brasil prende demais, nós temos um problema de encarceramento excessivo. Aí você pergunta para ela: o Brasil prende, de cada 100 homicídios, o Brasil prende o assassino em 5. A senhora gostaria de qual índice? 3%? 1,5%? Ou a senhora gostaria que o homicida não recebesse pena de prisão? Não é? Cesta básica, talvez. O que o senhor fez? Matei meu vizinho, uma cesta básica. E o senhor? Matei 2 vizinhos, 2 cestas básicas. Não é? Porque isso é uma conversa de maluco. Não é? Quer dizer, num país que prende 5% dos homicidas, vem o cidadão e diz assim: o problema do Brasil é o encarceramento excessivo. Olha isso aqui. Com os dados de 2016, né? Bem-vindos a um dia normal no Brasil. Só no Brasil que isso é um dia normal. Um dia. Né? Eu fico imaginando o seguinte: se eu desse essa palestra com essa imagem, né, para um público de, sei lá, americanos, né, não falam português, eles vão olhar o número, né, 24, ele vai olhar ali HORAS. Isso deve ser anos em português, né? Em 24 anos você tem. Daí você tem que explicar: não, são 24 horas, isso é um dia. Em um dia tem 136 estupros, 7 latrocínios, 169 homicídios. Os dados já estão superados. São números de 2016. Né? Hoje já estamos acima de 170 por dia. Olha esse último quadrinho aqui. Vocês estão vendo esse carro? Olha esse carrinho aqui. Estão vendo o carrinho? Olha rápido, que ele já vai ser roubado. Né? 2.922 roubos de automóvel por dia, gente.
A gente trabalha com esse índice de roubo de automóvel, a gente considera esse índice importante no estudo de segurança pública, porque roubo de automóvel tem uma subnotificação pequena, relativamente pequena, porque o automóvel está no seguro, então você vai registrar a ocorrência na delegacia. Porque, gente, se você for pensar em roubo de celular, qualquer número oficial está muito aquém da realidade. Provavelmente, neste auditório, todo mundo conhece alguém que já foi vítima de roubo e não foi à polícia, né, fazer o que o leigo chama de dar queixa, né? Avisa aos leigos, está errado, não é esse o nome certo não, mas tudo bem, né? Não foi à polícia registrar a ocorrência. Então você tem uma subnotificação no roubo que é imensa. Os números ainda, né, para que a gente tenha a dimensão da tragédia. Todos os países em azul, juntos, o Brasil tem mais homicídio do que todos eles. Não. Ah, mas, pô, Estados Unidos, né, primeiro mundo, Canadá, Europa, tem Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, cadê? Egito, China, Mongólia, Indonésia, Malásia, Austrália, bem, Nova Zelândia não aparece, mas está nisso. Soma tudo isso. No Brasil morre mais gente. Em um ano de guerra civil na Síria, 2015, morreu menos gente do que no Brasil. E aí, de novo, né? Você vai ouvir dessas mesmas ONGs, desses mesmos políticos, né? Essa afirmação que está quase que impregnada, né, na nossa cultura, no nosso discurso acadêmico, discurso da mídia, que é o seguinte: o Brasil tem muito crime porque o Brasil é um país pobre. A causa da criminalidade é a pobreza, né? O que é preconceituoso, ofensivo e falso, né? Porque se fosse preconceituoso, ofensivo e verdadeiro, a gente tinha que engolir. Paciência. Mas é falso. A causa desses índices terríveis de homicídio é a pobreza, ou a causa é a desigualdade. A Índia é um país em que a desigualdade é institucionalizada, né? Ou é, no mínimo, enraizada na cultura da população. A Índia, a população indiana é dividida em castas. Dá para pensar em alguma coisa mais desigual? Se você é da casta dos párias, você não pode conviver com as pessoas da casta superior, você não pode exercer determinadas profissões. É algo que faz parte da cultura hindu. O hinduísmo é a religião predominante lá, a muçulmana também, né? Predomina essa cultura, né, de divisão da população em castas. Não estou falando de classes sociais, né? Não estou falando de classe média, classe alta, classe baixa, que é circunstancial, né? O sujeito nasce na classe média, fica rico, é pobre, passa para a classe mais alta. Ao contrário, você tem uma mobilidade. Lá não. É uma sociedade estratificada em castas. Então é uma desigualdade institucionalizada. E a pobreza da Índia dispensa comentários. 3 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Vou repetir: Brasil 31,7. Índia 3 por 100 mil habitantes por ano. Então, no mínimo, é para a pessoa pensar com mais calma, né? Quer dizer, a causa da violência é a pobreza, a causa da criminalidade é a desigualdade. Então, peraí, por que a Índia tem 10% da taxa de homicídio brasileira, sendo um país profundamente desigual e profundamente pobre? Dá para pensar em país mais pobre do que a Índia? Dá. Bangladesh. Estão lembrados? Ali no Golfo de Bengala. É de onde vem o tigre de Bengala.
que não usa bengala, porque aquela região é uma bengala. Antigo Paquistão Oriental, uma miséria franciscana. – 2,7 homicídios por 100 mil habitantes por ano. No Brasil, vou repetir, tem 31,7. Se quiserem dar uma passadinha na África, a gente pode citar, por exemplo, a Guiné Equatorial. Você lembra da Guiné Equatorial, que o filho do ditador veio fazer uma visitinha ao Brasil? Até que ele tinha uns contatos aqui no Brasil, não sei direito, não tem uns contatos, né? Ele tinha uma coleção de relógio de ouro, né? Tinha tanto relógio de ouro que foi barrado lá na UFA. Estão lembrados desse episódio? Né? Eu acho que ele tem mais relógio de ouro do que todo o resto da população da Guiné Equatorial. Né? Uma miséria também absurda. 3,21 homicídios por 100 mil habitantes. O Brasil tem 31,7. Zâmbia, 5,85. Zâmbia, uma conhecida potência econômica. Camarões, 5,93. Ruanda. Lembra, quando fala em Ruanda, vocês pensam em quê? Um genocídio, né? Tutsis matando os Hutus, né? Ou o contrário, não lembro bem. O genocídio que ocorreu na década de 90, né? Uns 20 anos, 20 e poucos anos. Hoje, Ruanda tem 4,51 homicídios por 100 mil habitantes. E para terminar esse passeio pela África, Gana. Que é um país emblemático em termos de miséria, né? Vocês lembram quando aquele economista, o Edmar Baixa, disse que o Brasil devia se chamar Belíndia, porque tinha regiões com índice de desenvolvimento humano da Bélgica e outras com padrão de vida da Índia, né? Não sei se vocês lembram dessa expressão, que ele criou, a Belíndia. Aí o Delfim Neto, que é um sujeito que gosta de frases de efeito, né? Disse assim: olha, quando se trata do nosso sistema tributário, o Brasil, o nome não devia ser Belíndia, devia ser Engana, porque a gente cobra, o Estado brasileiro cobra o imposto da Inglaterra e entrega o serviço público à qualidade de Gana. Então vejam que Gana é uma referência em se tratando de péssimo padrão de vida, de qualidade, e com tudo isso tem 1,7 homicídios por 100 mil habitantes por ano, né? Pela 12ª vez eu vou dizer que o Brasil tem 31,7 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Vejam, quando você vai para outro tipo de crime que faz parte do nosso dia a dia, né? Aquele crime que você pisa na rua e imediatamente começa a se preocupar com ele. Está passando uma moto aí com dois caras. Opa, peraí, não parar nesse sinal aqui à noite, não. O roubo, popularmente conhecido como assalto. Não é o furto, é o roubo. No meu estado, nós tivemos, no biênio 2015-2016, no estado do Rio de Janeiro, 356.841 roubos registrados. Evidentemente, repito, a subnotificação é imensa, né? Mas os registrados foram 356 mil e quebrados. Desses 356 mil, a polícia, e eu de forma alguma digo isso em demérito da polícia, a polícia foi sucateada no Brasil, né, por décadas. Investir em segurança pública era coisa de fascista, né, opressor, né, coisa reacionária. Precisamos construir escolas, né?
é o discurso que você ouvia e continua ouvindo. Não vamos construir cadeias, vamos construir escolas. Mas eu acho construir escola importante. Mas assim, talvez seja uma impressão minha equivocada. Eu acho que o Fernandinho Beiramar não vai se matricular, né? Por melhor que seja a escola que você construa, o NEM da Rocinha não vai se inscrever, né? Então você precisa de escola, mas você precisa de polícia, você precisa de viaturas, você precisa de perícia, você precisa de prova técnica, né? E você precisa de cadeias, de prisões. No Rio, desses 356 mil, a polícia apurou a autoria, descobriu quem era o assaltante em 6.670 inquéritos. Gente, 6.670 inquéritos em 356 mil dá um fabuloso índice de apuração de 1,8%. Olha que beleza, quase 2%. Não é uma maravilha isso? Você pode, sem susto, baixar esse número para 1%. Se você levar em conta os roubos não notificados, não registrados, você está trabalhando com 1%, você está trabalhando com 99% de impunidade. A impunidade no homicídio é de 92%, no roubo é de 99%. Fiz uma palestra em maio, o palestrante que me antecedeu, o colega de Ministério Público Federal, comandante lá o chefe lá, o dirigente da Força Tarefa, aqui, né, conterrânea aqui de vocês, da Lava Jato, Deltan Dallagnol, né? E o seminário era sobre impunidade, e ele falava sobre impunidade na corrupção, e eu ia falar depois sobre impunidade na criminalidade violenta, né? E ele dizia assim: vocês sabem qual é o índice de punição nos casos de corrupção no Brasil? Qual? 3%. Olha que horror. De cada 100 casos de corrupção, não é 100 boatos, 100 casos com suporte probatório, com base em provas, né, que dá para você oferecer uma denúncia, dá para ter um processo, o corrupto é punido em 3. E eu pensei na hora, estou com vergonha de falar contra o de roubo, né? Porque deve ter um monte de gente pensando, isso é bacana, os corruptos, são os poderosos, são os ricos, tá vendo, no Brasil? Se fosse assaltante, aí eu vou ter que dizer, se for assaltante é um. É pior. Não tem nada mais democrático no Brasil do que a impunidade. Impunidade para corrupto, impunidade para traficante, impunidade para assaltante, impunidade para assassino, impunidade ampla, geral e irrestrita. É esse o nosso quadro. Esse é o fator determinante da explosão de criminalidade do Brasil. Não é falta de escola, não é falta de escola boa no Brasil, é fundamental investir em educação no Brasil. Mas não é essa a razão da nossa explosão de criminalidade. Nós temos países que conseguem a proeza de estar no PISA, que é a avaliação internacional do desempenho dos estudantes. Esses países conseguem a proeza de estar pior do que o Brasil. Não é para qualquer um, não, hein? Depois de todos esses anos de vocês sabem o quê? O país conseguir estar pior do que o Brasil, mas consegue. Indonésia. Aí você vai ver os índices de criminalidade são assustadoramente menores do que no Brasil. Conseguem ter um sistema educacional pior do que o nosso e índices de criminalidade assustadoramente menor. Quando eu digo menor, é o seguinte: o Brasil tem 30, você vai olhar lá na Indonésia, tem 2 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Então, é evidente, né? Não é preciso ser nenhum gênio para perceber que 1% de punição para o assaltante é um incentivo. Qual é o país, que projeto de país a gente pode pensar em que a chance de você ser punido se você pratica um assalto? E quando eu estou falando em assalto aqui, gente, eu estou falando basicamente de assalto à mão armada, né?
Pelo menos lá no Rio, roubo simples, né? Certo? Roubo é roubo à mão armada. Roubo simples, roubo sem arma. A impressão que eu tenho hoje é que só tem o Caio roubando o Tício e o Tício roubando o Médio na aula de Direito Penal, lá no livro de Direito Penal, porque na rua é só com arma. Pelo menos no Rio. Essa é a realidade. Então vocês pensem o seguinte, eu não sou empresário, mas eu pergunto para os meus amigos, ou para os meus conhecidos, que tem uma lanchonete, que abriram um restaurante, que abriram uma loja de sapatos. Eu pergunto, já fiz essa pergunta várias vezes, eu queria que vocês me dessem uma estimativa. Você abre um negócio no Brasil, qual a chance que você tem de emplacar esse negócio, de dar certo, e qual é a chance que você tem de ter que fechar as portas, fechar a empresa daqui a um ano? Normalmente eles me dizem o seguinte: você tem 25% de chance do teu negócio emplacar, 75% de chance de daqui a um ano você estar fechando as portas. Então, a chance de sucesso é de 25%. Aí eu pergunto para você, o que você acha da gente abrir um restaurante aqui em Londrina? Eu chamo você para ser minha sócia. Vamos abrir um restaurante de comida italiana, né? Aqui em Londrina. La vera cucina della nonna, autêntica comida lá da Itália. Aí você olha para mim e diz assim: acho que não. Por que não? Porque a chance de dar certo é muito pequena. Só tem 25% de chance de dar certo. Não vou arriscar. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte: vamos assaltar um restaurante? Porque aí a chance de dar certo sobe de 25% para 99%. Porque se o cara é identificado, é preso em 1%, em 99% ele não foi preso. Se não foi preso, do meu ponto de vista, deu certo, né? Aquela empreitada dele, né? Aquele ato de empreendedorismo, né? Mas deu certo. Entrou lá no restaurante, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, num sábado à noite. O restaurante deve ser do tamanho desse auditório aqui, fila na porta, lotado. Entram 4 caras de fuzil e assaltaram mesa por mesa. Impossível que eles tivessem o mesmo grau de atenção quando estava assaltando a mesa de cá para a mesa que estava lá. Mas na maior tranquilidade, eles sabem que nada vai acontecer. Não sei se no Texas seria assim. Acho que não passariam da segunda mesa. Mas o time tem toda a tranquilidade, ninguém vai reagir. Todo mundo é carneirinho, cordeirinho ali. E depois, quando eles saírem de lá, quando o grupo sair de lá, a chance da polícia de identificá-los é de 1%. Não é possível que alguém pense que isso não representa um estímulo para o criminoso. Coisa sobre a qual o meu querido amigo Fábio falará com muito mais propriedade do que eu. Bom, aí você tem que procurar de novo a diretora lá da ONG, que dá entrevista todo dia para a Globo News, e que diz que o Brasil prende demais, e mostrar isso aqui para ela, Olha aqui, prende 1% dos assaltantes. Encarceramento excessivo? Quanto é que tá bom para a senhora? 0,5%? Ou descriminalização do roubo como forma de justiça social? Quem sabe é essa a proposta? Aí você vai ouvir mais uma falácia, mais uma mistificação. O Brasil prende demais porque usa muito pouco as penas alternativas. Nesse trabalho do advogado Jonatas Cosman, publicado no artigo do meu querido colega Bruno Carpes, A Prisão da Verdade, que analisa com profundidade o sistema prisional brasileiro, ele chegou à seguinte conclusão: todas as leis penais brasileiras, Código Penal, crimes previstos no Código Penal, crimes previstos no Código do Consumidor, no Estatuto da Criança e Adolescente, crimes ambientais, se você juntar tudo, a legislação brasileira tem 1.050 crimes. Desses 1.050 crimes, o juiz é obrigado a condenar o sujeito a pena de prisão em regime fechado,
que do ponto de vista da segurança pública, eu entendo que seja a única prisão de verdade, de regime fechado, em 28. 28, num total de 1.050 crimes. Em todos os outros 1.020, 1.050 menos 28 dá o quê? 1.022, é isso? Tem uma alternativa para a prisão. Seja a cesta básica, seja a prestação de serviço à comunidade, seja a suspensão condicional do processo, né, sursi processual, seja a suspensão condicional da pena, sursi, tem 1.001 maneiras do sujeito não ir para a prisão. Seja começar a cumprir pena em regime aberto, né? Olha, dá um trabalho para explicar isso para o estrangeiro, né? Como que chama isso, my friend? Pena de prisão em regime aberto. Pena privativa de liberdade em regime aberto. Mas como é que é isso? Cara, ele vai para a casa dele. Ah, é? É. Aí quando aquela ONG fala lá na Globo News, o Brasil tem 720 mil presos, esse cara entra na conta? Entra. Entra. Lá nos 720 mil presos, entra a ex-primeira-dama lá do meu estado, a Adriana Anselmo, né? Está presa, né? Está presa no apartamento dela, que deve ser do tamanho de Sergipe, mais ou menos. O goleiro Bruno está preso. Onde? Na casa dele. Ah, puxa vida. Vejam, qual é o sentido que faz, do ponto de vista da segurança pública, você chamar de preso, você contar como preso, um sujeito, não digo nem o regime aberto, que aí já chega a ser quase cômico. Você chama o sujeito de preso, mas onde ele está? Está em casa. É mesmo? É. Mas ela está preso no regime aberto. Então, como é que é isso? De dia ele vai fazer as coisas dele e de noite ele volta para casa para dormir. Aí o sujeito diz assim, ué, eu estou preso no regime aberto. Eu não sabia, nem lembro da minha condenação. Eu faço isso na minha vida. De dia eu saio para trabalhar, de noite eu volto em casa para dormir. Interessante, eu não sabia, nem lembro onde é que eu respondi esse processo. Bom, qual é o sentido que faz, né, quando você fala em Brasil, já subiu isso aí, esse número aí, agora já anunciam como sendo 720 mil presos. E aí vão computar essas pessoas que não estão segregadas da sociedade, porque essa é a ideia de prisão, né? É complicado falar sobre o óbvio, mas no Brasil é necessário, né? Preso é aquele sujeito que está segregado da sociedade. O sujeito que está no regime semiaberto, como é que é o regime semiaberto? Na melhor das hipóteses, porque tem pior, né? Eu sei que o colega lá de Porto Alegre sabe que tem lá a situação ainda pior. Na melhor das hipóteses, o preso do regime semiaberto, ele de dia está na rua, fazendo trabalho externo, né? Lato senso, né? Cada um trabalha naquilo que é, né? O cara trabalho externo. E de noite ele vai para a cadeia para dormir. Esse é o regime semiaberto. Então, por que eu digo sempre, para a gente não confundir discussão sobre segurança pública com prova de direito penal? Porque na prova de direito penal, o professor vai perguntar para você, Caio, é sempre o Caio, né? Caio foi condenado a 10 anos porque estuprou uma criança. Já cumpriu 4 e agora está cumprindo pena no regime semiaberto. Caio está preso? O que você vai responder? Sim, Caio está preso no regime semiaberto. Muito bem, nota 10, passou. Isso é fazer prova de direito penal. Discutir segurança pública é o seguinte: Caio estuprou uma criança, foi condenado a 10 anos, ficou 4 anos do lado de dentro da cadeia, que parece que a ideia original de cadeia era essa, né? Do cara ficar do lado de dentro. Talvez, se não me engano, era essa a ideia, né? E aí passou para o semiaberto. Caio passa o dia na rua e só volta para a prisão à noite para dormir. Minha filha sai da escola ao meio-dia
e vai andando para casa. Aí a minha filha pergunta para mim: papai, Caio está preso ou está solto? Daí eu vou responder o que para ela? Caio está preso. Fique tranquila. Não, porque eu não estou fazendo prova de direito penal, eu estou discutindo segurança pública. Caio está solto. O Caio pode atacá-la, como atacou a outra criança. Então, chamar preso em regime semiaberto, preso em regime aberto, preso em prisão domiciliar, isso é preso de mentirinha. Essas pessoas não estão presas. Do ponto de vista da segurança pública, estão por aí, com inteira liberdade para cometerem crimes. E cometem. O número de crimes cometidos por presos em regime semiaberto, vocês não fazem ideia. É uma coisa impressionante. Vejam o seguinte, números mais recentes. Se você computar o número de presos por 100 mil habitantes, incluindo os presos de mentirinha, os do regime semiaberto e do regime aberto, você vai ver que essa história de que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, primeiro, é uma mentira. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo em números absolutos, mas o Brasil tem a quinta maior população do mundo. Existem duas coisas absolutamente insanas no debate sobre sistema prisional. Uma é você tratar o número de presos, a população carcerária de um país, ignorando o tamanho da população do país, levando em conta os números absolutos. Você diz assim: o Brasil prende demais, o Brasil tem mais presos do que Portugal. Opa! O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Portugal tem 10 milhões. Então, nada mais. Se os nossos índices de criminalidade fossem proporcionalmente iguais ao de Portugal, se o Brasil fosse um país tão seguro quanto Portugal, nós já teríamos mais presos do que Portugal, pelo simples fato de que a população é 20 vezes maior. Então é lógico que você tem que levar em conta não o número de presos absolutos, e sim o número de presos proporcionalmente à população. A segunda insanidade é você abstrair da discussão sobre o tamanho da população carcerária os índices de criminalidade. Não, o Brasil prende demais. A Suíça proporcionalmente prende menos. Jura? Dá um pulinho lá na Suíça, dá uma circulada por lá e depois volta aqui. Me conta se a situação da criminalidade é a mesma. Vejam, em números absolutos, a população carcerária do Brasil está atrás da população carcerária americana. Nos Estados Unidos são cometidos 15 mil homicídios por ano, aproximadamente. No Brasil, 65 mil. Então o espanto não é que o Brasil seja o terceiro, o espanto é que não seja o primeiro. No Brasil são cometidos, os senhores têm ideia de quantos roubos, sempre lembrando que a maioria é mão armada, são cometidos no Brasil por ano? Sabe quantos são? Nem eu, ninguém sabe. Desde 2011 que não se consolida nacionalmente. A última vez que fizeram uma consolidação nacional dos números de todos os estados foi em 2011. Pararam de fazer, não sei porquê. Eu desconfio que o funcionário encarregado entrou em depressão e jogou a toalha. Nas capitais, a gente sabe só os números das capitais. Nas 27 capitais, nas 26 capitais do estado e em Brasília. O total é de 1.850.000 roubos registrados por ano. 1.850.000. Os Estados Unidos não tem. Fábio, me ajuda aí. Não tem 20% disso. Não tem 20% disso. Não sei se tem 10% disso. Então, na verdade, o que deveria causar estranheza, repito, é o Brasil ter menos presos.
do que os Estados Unidos, com índices de criminalidade infinitamente maiores. Não é? Se nós levarmos em conta todos os supostamente presos, inclusive no semiaberto e aberto, inclusive quem vai em casa, né? Levar em conta a ex-primeira-dama do meu estado, levar em conta o goleiro Bruno, né? Por 100 mil habitantes, nós estamos no modesto 25º lugar, né? Atrás dos Estados Unidos, né? Bem atrás de Cuba. Então olha que engraçado, Cuba aprende bastante, né? Parece que a história de que prenderam resolve, o pessoal lá não está comprando muito bem essa ideia, não. Né? Nós estamos 325 presos por 100 mil habitantes. Mas se você comparar só quem está preso de verdade, quem está preso de verdade é quem está preso em regime fechado. É quem está fora de circulação, quem está segregado da sociedade. Então, preso em regime fechado e preso cautelar. Né? Quem está preso preventivamente também está segregado da sociedade. Esse número cai, o Brasil cai para 61º lugar, com um índice de presos por 100 mil habitantes menor do que Israel. Israel tem problemas seríssimos de terrorismo, mas não de criminalidade comum. Chile, Uruguai. Chile e Uruguai têm índices de criminalidade muito menores do que o Brasil. Então o Brasil tem um índice de presos em regime fechado por 100 mil habitantes semelhante ao desses países. Não faz sentido nenhum. Alguma coisa está errada. É evidente que o Brasil não prende demais. O nosso problema não é encarceramento em massa. Nosso problema é impunidade em massa. Então, qual é a jogada aqui, se me permitem essa expressão? É você confundir superpopulação carcerária, que obviamente é um problema real. O Brasil tem um problema de superpopulação carcerária? Tem. O Brasil tem uma taxa de ocupação das unidades prisionais de mais ou menos 170%. Nós estamos com 70%, onde cabem 100, tem 170%. Tem gente que diz que se tem 170, cabem 170%. Mas não é assim, na verdade. Né? Então, as condições são ruins, são precárias, são péssimas. Só que você não pode confundir uma coisa com outra, né? Por que você tem um problema de superpopulação carcerária? Porque você prende demais? Não, porque você não constrói novas prisões. Há décadas não se oferecem novas vagas. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma situação que é, como dizia aquela antiga presidenta, né? Presidenta não dá, né? Não sei isso, eu estou estarrecida. Né? Então, é uma situação estarrecedora, né? Que é o seguinte: todo esse pessoal que faz seminários sobre 16 medidas contra uma coisa que não existe, né? Em 2017, depois daqueles massacres lá nas penitenciárias de Manaus, no Rio Grande do Norte, mais uma que eu não estou lembrando, Roraima, né? 9 ONGs se reuniram e formaram a Rede Justiça Criminal, cujo lema é: encarceramento em massa não é justiça. Olha como os presos estão amontoados na cela, não é? Estão vendo? Isso aí é o que eles chamam de encarceramento em massa, né? Deixa eu dar 3 avisos para vocês: os presos não são presos, são modelos, são presos fake. A cela não é cela, é cenário, né? É cela fake. E o encarceramento em massa também é fake. Então tudo fake. Vejam o que essas ONGs exigem como a sua terceira reivindicação, que é um negócio, gente, extremamente grave, né? Se não há vagas, não se pode prender. Vaga não tem. Nós estamos trabalhando com 170% da lotação. Então essas ONGs estão pedindo para que não sejam mais presos criminosos condenados. Então, ganhei lá o júri, condenei o cidadão que estuprou a menina de 7 anos e depois a matou afogada numa vala
em Curicica, lá na zona oeste do Rio de Janeiro, porque ele era morador também do local e ela o conhecia, né? Então primeiro ele a estuprou e depois a matou afogada numa vala. Aí eu ganho o júri, esse cara é condenado a 22 anos de prisão, sei lá. E aí o pai vai vir me perguntar, né? Olha, ele foi condenado, mas saiu andando ali pelo mesmo corredor que eu vou sair também. Por que ele não foi preso? Aí eu vou responder, se não há vagas, não se pode prender. Você não vai prender mais ninguém. Preocupação com o quê? Olha lá, coitados, os presos estão todos amontoados ali no cenário, na cela, né? Então, a preocupação é essa. Passadinha rápida pelo nome dessas ONGs. As figurinhas mais carimbadas: Pastoral Carcerária, ITTC, Conectas Direitos Humanos. Lá nesse nome, Conectas Direitos Humanos. Instituto dos Defensores de Direitos Humanos. Só tem humanista aí. Núcleo Justiça Global Brasil. Então, todo mundo fazendo campanha, dizendo, olha, estamos apertados na cela, se não há vagas, não se pode prender. Iniciozinho de 2017 isso. Corta para... Olha só. 2014. Novembro de 2014. Essas mesmas ONGs, essa imagem é de 2016, 2017, mas esse negócio chamado Agenda Nacional pelo Desencarceramento foi inventado por essas ONGs em 2014. E criaram até esse logotipo, bonitinho o logotipo, né? Eu acho que é o bandido fugindo da cadeia, pelo que eu entendi. Bonitinho, né? Essas ONGs estão super preocupadas com o aperto que os presos estão passando nas prisões. Em novembro de 2014, elas tiveram uma audiência no Palácio do Planalto com a então presidente Dilma, e apresentaram suas pautas. São várias. Eu vou mostrar a primeira. Pode ler ali o número 1. Nenhum real em vagas novas. É o pedido que elas fizeram à presidente. Não queremos R$1 gasto em novas vagas. Isso é novembro de 2014. Para no início de 2017 poder colocar lá no cartaz bacana. Se não há vagas, não se pode prender. Eu fiz essa palestra uma vez para um grupo de pais lá da escola dos meus filhos, né? E uma mãe me disse, eles são malucos? Aí eu falei, malucos somos nós se acharmos que eles são malucos. Isso não é maluquice, isso é método. Esses são os nomes de todas as ONGs que fazem parte da tal Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Não precisa ver todos aqui, não, porque são algumas bastante curiosas, com uns nomes esquisitos, enfim, mas tem um ali que é o... esse aí eu não entendi direito. O nome é Coletivo Dar, né? Eu não sei exatamente o que mas tudo bem. Bom, agentes da lei, LEAP, Law Enforcement Agents Against Prohibition, são delegados, juízes e promotores a favor do desencarceramento dos traficantes, que segundo eles não oferecem perigo. Deixa eu só... Não é? Então, o que a mãe lá da escola do meu filho pensa que é maluquice, eles são malucos, é método. É o passo a passo do abolicionismo penal. Poucos desses aí vão se assumir como abolicionistas. Alguns se assumem. Essa aqui se assume, merece meu respeito. Merece uma camisa de força, mas também merece meu respeito. É a Rede 2 de Outubro, coletivo, autônomo, anticapitalista e abolicionista penal, que atua na cidade de São Paulo, interessada em colocar um fim
no regime de punições que sustenta o Estado e o capitalismo. Todos vocês sabem que são os presos que sustentam o capitalismo. Você entra em Bangu 1, é uma atividade febril, está todo mundo fazendo iPhone, mas é um negócio, mas você não faz ideia. Não é? Não sei o que seria do capitalismo sem a atividade laborativa febril dos presos brasileiros. Não é? Bom, então esse é o passo a passo. Primeiro você diz, nem um centavo investido em vagas novas. Não queremos investimento na construção de novas unidades prisionais. Depois você reclama, olha, os presídios estão superlotados, o Brasil prende demais. E aí você conclui, se não há vagas, não se pode prender. É método. Né? E esse método, no meu estado, está sendo aplicado nesta semana a outro tipo de infrator que não está no sistema prisional. Está no sistema socioeducativo. Né? Todos os nomes do Estatuto da Criança e Adolescente são bonitos. Né? Ele é bandido? Não, ele é menor infrator. Né? Vamos prendê-lo? Não, vamos apreendê-lo e interná-lo por ato análogo ao crime do não sei o quê. Bom, foi criada uma frente, como é que chama? Frente Estadual pelo Desencarceramento, com os suspeitos de sempre. Por exemplo, aquela ONG que eu mandei você pedir para vocês prestarem atenção, Conectas Direitos Humanos. Né? Essa frente que inclui, Cláudia, Deus seja louvado, um coletivo de promotores, olha aqui um pouquinho. Coletivo Transforma MP. Eu sei exatamente do que eles querem transformar o Ministério Público. Incluía em 2017 o Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Incluía a Conectas Direitos Humanos e mais os suspeitos de sempre. Essa Frente Nacional pelo Desencarceramento escreve, redige essa carta base, não é pasta base, é carta base, não é? Que termina, bota um pouquinho para cá, termina com uma palavra de ordem, que é aquela que eu destaquei, mais para cima, por favor. Eu destaquei, sublinhei ali em vermelho, escolhi a cor aleatoriamente. Não é? Sabe qual é a palavra de ordem? É que eu estou olhando ali. Nenhuma vaga a mais, companheiro. Não, companheiro não tem, eu que inventei agora. Né? Nenhuma vaga a mais. Agora, dá uma olhadinha no item 9. Interdição dos presídios, não sei o que, está cheio demais, não dá, babá. Ingresso condicionado, qualquer novo ingresso, condicionado à prévia colocação em liberdade. Só entra bandido novo se saiu bandido antigo. É isso. Essa é a proposta. E não saiu ninguém esse mês. Então, o que você fez, meu filho? Eu matei, estuprei a menina de 7 anos, depois eu afoguei na vaga. Então, você não vai entrar, porque não tem vaga. Mas deixa o teu telefone aqui. Não, que assim que abrir a gente... Não se preocupe. A gente vai te ligar. Por enquanto não tem vaga. No item... Isso é o item 9. Olha o item 13. É 13 mesmo, não é implicância minha não, é o item 13. Extensão das medidas desencarceradoras, dessa história de que não entra ninguém enquanto não sair, não pode entrar, e garantidoras de direito, a política de socioeducação. Extensão à política de socioeducação é uma maneira de dizer o seguinte: esse libera geral, vai valer, a gente quer que isso valha também para os menores infratores. No dia 25 de maio, esta ONG Conectas, juntamente com a Defensoria Pública do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de alguns outros estados, obteve uma liminar do ministro Fachin, dizendo o seguinte: só vai ter menor infrator internado até 119% da lotação. A superlotação no Rio é de 200%. No sistema socioeducativo, a lotação é proporcionalmente pior, a superlotação, do que no sistema prisional.
O Rio tem o mesmo número de vagas de 2005. Em 2005, no Rio, a gente apreendia 1.000 menores. Hoje apreende 10.000 menores. O número de vagas é o mesmo. Não se construiu vaga nenhuma. Por quê? Nenhuma vaga a mais. E aí, depois de fazer a campanha por nenhuma vaga a mais, essa ONG vai ao Supremo e consegue uma liminar dizendo: solta todo mundo acima de 119%, porque está lotado. Mas vocês fizeram campanha para não ter nenhuma vaga, seus hipócritas. E o Rio de Janeiro vai ver, a partir de segunda-feira, depois de amanhã, a soltura de 740 menores infratores. Para quem não é da área, eu gostaria de lembrar que menor infrator batedor de carteira não é internado. Ninguém está falando de furto, ninguém está falando de crimes de pouca gravidade. Só há internação, esse é o pensamento que prevalece na área da infância e juventude, se o crime é praticado com violência ou grave ameaça. Por exemplo, menor traficante apreendido vendendo droga, porém sem arma, no Rio, não é internado. Isto significa que os menores que foram internados por tráfico no Rio foram internados porque, além de traficantes, foram presos na posse de brinquedos infantis como fuzil, né, granada e outras coisinhas do gênero. Né? São esses anjinhos aqui. Tá embaçado ali porque não pode mostrar o rostinho. 740. Mas é tudo traficante? Não, também não é assim. Esses que vão sair a partir da semana que vem não são todos traficantes. Metade deles são assaltantes à mão armada. Puxa, que alívio. Vai todo mundo para a rua, graças a isso que a mãe lá da escola do meu filho pensou que era maluquice. Mas não é. É a campanha de boicote à construção de novas vagas no sistema prisional e no sistema de internação de menores infratores, para poder depois chegar ao Supremo e dizer: olha só, muito lotado, muito cheio, solta. Eu não tenho nenhuma dúvida, Cláudia, de que isso que está sendo feito no Rio de Janeiro com os menores infratores é apenas um ensaio. Não é o show principal, é aquele show daquele conjunto menos conhecido que toca, abre o show para depois... Então a estratégia é: vamos começar pelos baixinhos, vamos soltar os baixinhos, e depois a gente vai no Supremo e diz: olha, no sistema penitenciário está uma coisa terrível também. Aí o ministro Fachin diz assim: só vou deixar que fique preso até 119%. Né? De onde é que ele tirou esse número, 119? Não sei. Talvez do sorteio da loteria, eu não tenho absoluta certeza. Talvez ele tenha sonhado com ele. 119, tá bonito, 119. Acima disso, solta. Solta quem, no caso de menores? Solta traficante apreendido com fuzil. Não é só solta. Solta e não prende mais. Não tem vaga. A perspectiva de construção de novas vagas, na melhor das hipóteses, eu estou falando de um ano. O governo do Estado vai se empenhar nisso. Mas não vai construir hoje. Vocês imaginem, para o chefe da facção lá do tráfico, do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, essa é a mão de obra ideal. Os soldados do tráfico, hoje, metade mais ou menos é formada por menores. Vai ser 100%. Veja que investimento excelente. O garoto de 17 anos, o chefe da facção dá um fuzil para ele. Se ele for preso, não pode falar preso, apreendido, ele sai hoje. Não é amanhã. Ele sai hoje, não pode ser internado. Não há vagas. Foi isso que eles conseguiram lá no meu estado. Qual o motivo? Superlotação carcerária, para a qual eles contribuíram com anos e anos de campanha. Nem um centavo, nem um real em novas vagas. Não queremos novas vagas.
Para encerrar, a minha sugestão: foto de cela superlotada, vocês vão sempre ver, né? Algumas são fake, mas vão ver verdadeiras também. A minha sugestão é que eu cito o meu querido amigo e parceiro aí nessa luta, Roberto Mota, lá do Rio de Janeiro, é a seguinte: toda vez que mostrarem para vocês a fotografia de uma cela superlotada, peçam para ver também uma fotografia da vítima. Esse é o João Hélio, do qual vocês já ouviram falar, que morreu arrastado no Rio de Janeiro, preso pelo centro de segurança, ao carro que os criminosos haviam acabado de roubar da mãe dele. Que é com essa homenagem ao João Hélio e a todas as vítimas que eu peço, né, aos nossos legisladores, aos nossos políticos, aos nossos tribunais, que passem a ter um pouco menos de compaixão pelos criminosos, maiores ou menores, e um pouco mais de piedade pelas vítimas, que somos todos nós e nossas famílias. Muito obrigado.